Vivo. E o Ismael? Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui fazendo os... 10 segundos você conta. Ah, sim, verdade. Deu os meus 10 segundos. Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui fazendo alguns testes prévios para a nossa live exclusivíssima com a Laura Peixoto, Engole Esse Choro. Vamos torcer para que dê tudo certo, cada um no seu canto, cada um no seu quadradinho, como mãe. E aí a gente vai ter uma bela conversa, um belo bate-papo aí com o Augusto Dardi, que já está aparecendo, a Laura, e o Ismael, que daqui a pouquinho está entrando também, tá bom? Então, em segundos, a gente já, em minutos, na verdade, a gente já vai começar isso daí. Miri, mas tu acha que já tá ao vivo? Já dá pra dizer umas bobagens, assim, umas coisas? Pode falar, Laura. Não, o César nem me mandou. Mas tem o link gente ainda. já aí, vê se tem gente lá ainda. Já vê se tem gente. Acho que não tem gente, então não precisa não falar nada. Vê se tem. Laura, só um pouquinho que eu tenho que controlar algumas coisas aqui, tá? A mãe, eu já mãe, mandei, o marido. Eu já mandei o link para o LP, e o LP vai postar lá no Facebook, tá bom? Tá. Ah, tá. E aí, então, agora podem entrar. Eu vou lá ver se o Giba vai conseguir entrar. O Giba não vai competir internet contigo, né? Ele não vai? Vai garantir. Não, como assim? O que é isso agora? Vocês usam a mesma internet? Lá no computador dele. Ah, bom, não, mas é que tá, no dele, né? Tá. Sim. Desde que ele não estiver baixando nenhum filme, tá bom. Vou até lá e já volto. Não tá. Aí será que ele vai conseguir? Claro que vai, Porque a gente Laura. tem garantia, assim, os filhos, os esposos, os maridos. Sim, aham. Tá, o César, daqui a pouquinho vai ter a vinheta. Deixa eu divulgar para mais pessoas aqui, então. Ó. Corona. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Espantar corona. Ai, fui, que nojo. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Ai, Jesus, que coisa. O Ismael não entra. Tu também tem uns quadros legais aí, né? Eu tenho. Ó, entrou hoje. Alô? Oi. Oi. A gente já tá no ar? Acho que tá. Acho que tá. Eu vi no meu Face aqui, acho que tá sim. Mas, Augusto, você tem que fechar o teu Face aí, senão vai competir com a internet, beleza? Ó, agora é a vinheta. Vou vomitar. Era bem o que a Eleonora faria, né? Olá, boa noite. Tudo certo? Boa noite. Estamos aqui no nosso encontro virtual. Esperamos que todo mundo tenha conseguido acessar o nosso link. Estamos bem entusiasmados para ter essa conversa aqui com a nossa querida jornalista Laura Peixoto, o lançamento do Engole Esse Choro, pela Libélula Editorial. Nós estamos aqui com a presença do Augusto Dardi e do Ismael Canapelli, que está ali embaixo, na minha posição de tela. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, né? Fazer uma apresentação formal. E enquanto isso, eu não sei se a gente já está todo mundo entrando, já podemos começar? Acho que sim, né? Acho que sim. Todo mundo a postos, todo mundo ouvindo? Sim, tudo certo. Tudo bom aí, Ismael? Tudo bem, e vocês? Meu Deus do
céu. Bom, Vai beber, eu vou comer uma banana. algumas Se vou questõezinhas. começar a beber, vamos a comer. Algumas questõezinhas para eu avisar que antes a gente vai vai estar conversando, é um bate-papo bem informal, e algumas perguntas podem ser feitas diretamente pelo Facebook, tá? E, à medida do possível, a gente vai tentar responder a todas. Pode ser que em determinado momento o volume vai ser tão grande, é o público enorme que vai estar aqui nos vendo, né? São tantas as perguntas, vocês podem mandar que a gente, se não conseguir responder tudo nesse tempo da live, que deve durar em torno de 1h e 10, mais ou menos, a gente dá um jeito da nossa querida autora responder por, sei lá, ela manda uma carta, ela manda enfim, um tambor, alguma coisa do gênero, tá? Mas serão respondidas todas, desde que não sejam desaforos, tá bom? Desaforo também cai bem, eu encaro. Desaforo também cai bem, beleza, então. Bom, então vamos fazer as apresentações formais, tá? Então, a gente está aqui com a presença do nosso querido Ismael Canapelli, que é escritor, ator, roteirista, diretor. Ele tem um currículo extenso que não dá para colocar tudo aqui, mas não ia ficar muito tempo e tal. Mas ele é muito querido. A Laura tem uma grande amizade com ele, assim como com o Augusto, e a gente convidou ele para bater esse papo aqui, porque, entre outras coisas, ele é autor também dos Famosos e os Doentes da Morte. Ele é autor do prenúncio, do prenúncio do livro, claro, né? O prenúncio do livro. Eu pesquisando essa palavra. Não vou botar prenúncio. É bom. Desculpa. Não, tá. E depois, o Ismael, se você quiser complementar ali, faltou alguma coisa, você pode falar, tá? E o Augusto Dadi também, entre outras coisas, entre outros talentos, é escritor. E aí, os livros deles, como escritor independente, ele lançou vários livros, inclusive alguns que a gente tem aqui na nossa estante. Então, As Bergamotas Começaram, Pequenos Poemas na Prosa, e o último dele é Ali Onde Começa a Nuvem, tá? Pelo selo Modelo de Nuvens. Então, notem bem que, né, a maior parte desses livros, Ismael, não sei se os seus são independentes, mas Não, nunca Augusto, fiz independente. Tá. O do Augusto, todos eles são independentes, né, Augusto? O último é com editora, mas o processo é bem parecido. O processo, né? Os custos, né? Foi do autor. E a Laura Peixoto, então, esse é o último livro dela, ela tem outros livros publicados também, mas, além de tudo, ela também é toda metida com cultura, arte, teatro, e todo mundo sabe que ela é uma pessoa incrível, né? Super incentivadora da cultura, e agora esse Engole o Choro dela é um livro que a Libélula Editorial tem o maior orgulho de ter participado desse projeto e ter se empenhado muito para que ele possa ser visto, lido e apreciado por um grande público de pessoas, porque realmente é uma história incrível. Incrível na medida que ela relata situações que poderiam acontecer livremente ou aconteceram livremente, né? E, enfim, Laura, dê boa noite para o pessoal aí, que eu já falei demais. Boa noite, Augusto, Meire, Isma. Obrigada por estar aqui junto. Minha primeira live, meu encontro virtual. E é isso aí, eu não tenho o que falar. Eu não sei o que falar, eu já sabia um dia que ia acontecer isso, ia dar toda essa nhaca aí. Então, eu não sei o que fazer, não sei por onde ir, mas, enfim, esse livro está aí, preciso vender, porque é autor independente assim mesmo, a gente corre atrás. E é um livro assim que é fruto de uma TDAH da autora, que traz uma cidade, traz cartas de alguém que fez intercâmbio, traz cartas de um padre que viveu nessa cidade, e mostra o social, e mostra o particular, enfim. E é todo o ano 74, mas termina em 2019. E aí é isso, nem sei se era a hora de dizer isso, mas agora já disse. Então, é isso. Não, Laura, conta um pouquinho aí do teu processo de criação, que não foram 9 meses, foram 9 anos, né? Bota a gestação, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse caminho aí. Foi assim, comecei a conversar com as pessoas, né? E elas foram dando alguns depoimentos, e aí eu fui tomando nota.
E aí, depois eu já estava trabalhando um outro livro, aí eu misturei tudo junto. Uhum. E pensei, não, isso eu tenho, né? Enfim, e essas pessoas que me deram os depoimentos, elas já faleceram. E que é uma pena, porque eu não conseguia publicar o livro. Até o Ismael disse assim, mas tudo partiu das cartas, né, Laura? Tudo partiu das cartas o pontapé inicial foi esse padre, né? Foi esse padre, que passou por Lajeado, né, nos anos 70, e era um padre a comunista? gente manteve uma correspondência. Não sei se ele era comunista, mas ele não estava à toa aqui em Lajeado, não. Depois eu fiquei sabendo que o colega dele esteve envolvido com o irmão da Dinorah Feldens. Foi torturado, foi, né? Mas o irmão da Dinorah estava lá no Chile e não, no Chile não. A família estava lá e aí foi buscar, foi ajudar a trazer a família do irmão da Dinorah para Porto Alegre. Mas, enfim, dizer que tem um fundo de verdade, mas tem muita ficção no meio, né? Que nem um amigo meu disse, já posso até montar tudo, porque o que eu li eu já posso montar. Digo que tu pode montar e dar furada, porque não é... Tem muita ficção no meio aí, né? Claro que a gente tem essas verdades, meias verdades, meias mentiras, né? Mas 9 anos. Não fica querendo juntar pontinho que não vai dar água. Sim, na medida que a gente lê, quando a gente lê os relatos, a gente consegue identificar algum padrão, alguma similaridade com algumas pessoas e alguns, sei lá, entidades, enfim, mas, é claro, é uma ficção, né, e você tem toda a liberdade para criar essa ficção, mas, né, sempre dizem que a obra atrai o autor, então, com certeza, muitos elementos ali a epígrafe do Érico, né, Meire? A epígrafe do Érico já diz tudo. Exatamente, era justamente sobre essa epígrafe, que é bem propícia, que eu queria até comentar com Ismael e com Augusto, porque lá na epígrafe diz que todo escritor ele trabalha a partir de uma vivência, né? Ele pode exatamente não ser uma 100% a vivência, mas alguma coisa, algum resquício está lá. E como vocês também têm livros que o pano de fundo é o Vale do Taquari, é uma cidade do interior, e tem aquela coisa interiorana indo para, sei lá, para uma cidade maior, que tem esse fluxo todo da personagem, não da personagem principal, mas da filha, da neta dela, por exemplo, que vai para a cidade grande, e outros personagens que saem até do país, enfim, tem essa situação de cidade do interior. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é escrever a partir de uma situação vivida no interior. Ismael, pode começar? Sim, para mim foi eu tenho 2 livros que se passam em Lajeado. O meu primeiro chama Música para Quando as Luzes se Apagam, e o segundo é Os Famosos e os Duendes da Morte. Os 2 se passam em Lajeado. O primeiro nasceu de um encontro com uma menina que escrevia diários, e um dia a mãe dela leu, jogou tudo no fogo, ela salvou algumas páginas, me passou essas páginas, eu transpus para o Word, e a partir da vivência dela eu escrevi meu primeiro romance. No caso, o meu trabalho foi mudar o gênero do protagonista, de uma menina virou um menino, mas eu mantive as pessoas com quem ela se relacionou, foram os personagens do livro até o fim, e os lugares por onde aquele diário transitou. Então, para mim, Lajeado, eu saí muito cedo de Lajeado, eu tinha 18 para 19 anos, saí em 98 daqui. E então, as voltas para o sul, para mim, eram um retorno a uma vida que eu não tinha vivido. Então, eu sinto assim que essa primeira parte do que eu escrevi, que é Os Famosos e o Música para Quando as Luzes se Apagam, fala sobre assim, acho que a tônica dos livros seria saudades do que eu não vivi, de certa forma. Assim, foi essa vida que eu perdi aqui no Vale, tendo que morar em São Paulo para, enfim, tocar meus trabalhos por lá. Então, tinha um resgate de uma adolescência perdida, assim, de uma juventude perdida e tal. Acho que, e aí, Lajeado, por ser a cidade onde eu cresci e vivi até os 18 anos, é um cenário bem forte, assim, bem um microcosmo, né, do mundo, assim. Então, e acho que isso o livro da Laura traz, porque está falando sobre dessa Lacônia, assim, né, que é uma cidadezinha que se fala regional, mas está falando sobre todos os lugares, né, e com nomes tão claros, a ideia do comunismo, que é uma coisa tão antiga, né, a gente vê
no livro da Laura, a ideia do comunismo sendo tratada como quase, já em 74, como algo tão superficial e tão uma acusação sem sentido, assim, e hoje a gente está em 2020 ouvindo as mesmas, o mesmo palavreado, assim, dá um déjà vu muito ruim, assim, e acho que por isso o filme da Laura, o livro da Laura é tão urgente. Com certeza. A gente vê que a gente tá remoendo há 50 anos quase em coisas muito antigas. Eu assim, acho que só pelo fato de pensar diferente, o personagem em 74, por as pessoas pensarem diferente, já não tá achado de comunista, e hoje tu pensa diferente, tu é comunista também. Então não mudou nada. Né? Exato. E ninguém sabe o que é comunismo, né? Nem quem acusa e nem quem é acusado, tipo, enfim. Eu não sei, vai ver que eu sou. Pois é. Sabe que tem uma coisa engraçada. Quando eu era pequena, a minha mãe dizia, minha família é do interior de São Paulo, a minha mãe dizia que a mãe dela dizia que não era para falar comunista, porque a palavra tem poder, é para dizer como nada. Que horror! Sim, então a gente tinha aquela coisa do, né, engole isso, não comenta na escola, e então engole esse choro, né? E se essa coisa do engole esse choro foi vida a exaustão, né? A repressão, né? Com certeza. Só antes da gente falar com o Augusto ali, eu tenho aqui uns comentários aqui, só para dizer que tem bastante gente já na nossa live, são mais de 26 pessoas. Obrigada, pô, obrigada. A Tina Zarte está aí. Eu tenho. A Tina está incremental. Sim, tá. A Elizabeth Giovanella tá te dando um oi, dizendo que não vê a hora de ler o livro. A Luciana Zarte fez uma afirmação aqui, que no filme O Cidadão Ilustre, o pessoal da cidade quer encontrar os personagens nos livros do escritor. Eu acho que isso é bem normal, né? Quando você acaba. A Júlia Tetinski também. Isso, a Júlia Tetinski está ali nos prestigiando. A Marilda Rodrigues Silva, que é minha prima. Claro, a gente convida a família inteira. E a Maria Cecília Brode, também minha cunhada. Enfim, são 30 pessoas, né? E contando com a família, tá? Gente, obrigada por vocês estarem ali nos prestigiando, tá bom? Eu vou me comportar um pouquinho melhor. Não precisa se comportar, a gente sabe. A Júlia, a primeira que comprou o livro foi a Júlia. A Júlia foi a nossa leitora. Ô, Guga, número 1. Então, agora é contigo. Ótimo. Eu queria, antes de tudo, dar os parabéns à Laura, né, por esse livro maravilhoso. Né? A gente, como o Ismael disse no prenúncio, é um presente, né, para as nossas lacônias. E realmente é lindo, é um livro lindo. Parabéns à Laura, e por uma obra, né, que levou tanto tempo, né, e a gente vê isso durante a leitura. Mas, enfim, sobre essa questão de escrever sobre a experiência do interior, né, da cidade natal, é muito interessante, né, que tem 3 pessoas aqui, né, a Meire, que não é natural de Lajeado, mas tem 3 pessoas que conhecem bem como é nascer no interior do Rio Grande do Sul. E, para mim, naturalmente veio escrever sobre isso, né? E daí eu fico pensando por que, né, o lado psicológico disso. E essa frase, engole esse choro, tem muito a ver com isso. Né, que assim digamos, e a Lacônia, não é por acaso que é Lacônia do Sul, né? O que tem esse sul do Brasil, né, que nos faz, enfim, que nos faz falar do berço, né, da cidade natal, e se transforma um grande tema das nossas escritas, né? E, enfim, tem muito a ver com isso, com um modo de vida padrão, né? E quem pensa diferente já é visto com olhar, né? Eu acho muito interessante nesse sentido esse padre que aparece, né, nas cartas, e a relação dele com a Eleonora, porque a língua dele é hispanófona, né? É o espanhol. Então, ali, além dele ser um olhar de fora, essa língua mostra muito bem que ele não está ligado à origem germânica, à língua germânica, ele está ligado mais ao lado latino da nossa América Latina, né? E ele consegue ver coisas e consegue mostrar para Eleonora coisas que talvez ela não veja e nem a sociedade vê. Então, esse Frei é muito interessante, a figura dele, como alguém que vem olhar de fora e fala para ela. Existe um silêncio silenciado em Lacônia. Eu achei linda essa frase. Né? Pois é, lindo, parabéns. Então, né, os meus livros, né, meu último livro foi baseado na experiência do interior também,
o meu primeiro livro, As Bergamotas Começaram, tem a bergamota, né? Sim. E realmente, então, eu acho que a gente se encontra no sentido de entender o que é o sufoco, entender o que é ser obrigado a engolir, né? Quando vai ter uma visão um pouco mais diferente, não faz assim, que não, né? Não vai por aí, que isso não vai te levar a um bom lugar, aqui neste lugar, né? Então a gente acaba meio que fugindo, cada um à sua maneira, o Ismael à sua maneira, a Laura à sua maneira, e eu à minha maneira. Como o Ismael disse muito bem no prenúncio, cada um sabe onde dói, né? A sua lacônia. Então... Mas tu sabe que um depoimento, o depoimento da filha, a mãe foi colocada, transferida bem para o interior. E aí, esse sentido de engole esse choro, que eu tinha dito para ela que ia ser o nome do meu livro, ela disse, eu já engole esse choro, porque a mãe disse, não faz barulho, engole, não faz barulho, vamos embora, não vamos ficar aqui, não sei, tipo assim, não faz barulho, para não dar, né, e engole esse choro para não fazer barulho. No meu caso, eu achei que engole esse choro era uma violência que a gente sofria e que não podia mostrar medo, né? Então, tem várias... Eu não tinha me dado conta disso, tinha várias outras interpretações para esse engole esse choro. Para mim, era uma repressão mais assim, sei lá, enfim, abriu outras janelas para essa expressão, né? E deixa eu dizer também uma coisa, esse livro não ia ter esse nome, sabe? Depois, por uma avaliação de uma pessoa que avaliou, ela disse assim, eu ia procurar outro nome. E aí eu fiquei em cima do meu livro, e de repente eu comecei a ver que estava lá um engole esse choro, estava lá e aí eu troquei, e ela me disse que eu fui bem feliz em ter trocado um nome. Só para ver como a gente não pode, eu não posso ir só por mim, tem muita gente que gosta de escrever e está escrevendo, a gente tem que ter um olhar de fora, sabe? Para te dar sei lá, te dá uns toques, assim, porque senão tu fica muito aqui perto, ó, tu não tá enxergando adiante. É como, né, quando tu lê muito pertinho, tu não vê o que tem atrás. Então, para mim, foi muito importante ter pessoas que leram antes e me deram alguns toques. Não seria louca de publicar sem alguém ter visto antes. Não sei para vocês, se vocês também têm esse pessoal que lê. Tem? Sim, eu acho que é fundamental, né? Eu como autora e como editora, né, consigo ter ver os dois lados, e eu acho que seria muita prepotência da nossa parte como autora achar que a obra está pronta, que não pode ser mexida. E eu não sei se são os meus anos de jornalista, né, Laura? Você também, jornalista, que tanta gente mexe nos nossos textos, a gente recebe tantos pitacos, né? Que acaba... É verdade. Não sei, para mim assim, eu tenho muito... Eu honro o que eu escrevo, mas, ao mesmo tempo, eu ouço muito o que as pessoas me dão como dicas, como sugestões para melhorar, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente não é uma questão da gente estar estampando o nosso ego, eu acho que é uma questão da gente expressar as nossas ideias, mas com todo cuidado, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado, eu acho isso fundamental. E, para mim, como editora, ler esse livro quando eu peguei esse original ali, li, eu vou te dizer uma coisa engraçada. Eu não sou de Lajeado, mas é como se tivesse eu tenho uma ligação muito forte, tanto com Arroio do Meio quanto Lajeado, porque eu li primeiro, antes eu li outros livros teus, né, e do Augusto também, do Ismael também, mas eu comecei, quando eu li o Fê, que é um poema das Bergamotas, do Augusto, sério, aquilo me impactou tanto, porque eu senti aquilo em mim, toda aquela história daquele poema, sabe? A perda de um amigo, a viagem de Porto Alegre até Lajeado, os amigos no carro, chegando no chão batido, para mim aquilo foi muito importante, foi muito impactante. E quando eu li o Engole Esse Choro, que você me convidou para trabalhar na edição dele, também para mim foi muito impactante, porque tem uma Lajeado que eu não conheço, sabe? Tem uma história em Lajeado que eu não vivenciei e eu gostaria muito de ter vivenciado. Tem pessoas que eu não conheço, sabe? E que muitas vezes, quando eu estou lá no Arte na Praça, eu vejo aquelas pessoas antigas assim, eu falo, cara, eu queria tanto conhecer aquela pessoa, quem será que ela é? Porque eu não sou daí, sabe? Então eu sinto esse não pertencimento. E o Engole Esse Choro acabou me dando uma oportunidade de ver uma cidade numa época em que eu não vivia lá, né?
Então, eu acho que essa é uma grande sacada da tua obra, né? Obrigada. Mas é uma coisa, deixa eu falar uma coisa, tanto o Isma quanto o Augusto, eles usam Lajado, né? Eu não consigo usar Lajado, não consigo, eu tenho que dar outro nome. Tanto é que eu não acho que é Lacônia do Sul, e eu não consigo botar, eu admiro, eu já te falei, Mas né? eu nunca usei Lajado também nos meus. Tu não usou? Não. Então, no filme tu usou? Não, nunca, não. Ah, é porque as imagens, né, Isma? Agora que eu estou me dando conta, eu estou relacionando com as imagens da cidade, né? Por isso. Tu também mas não nunca usa, usei então. os nomes também, não. Nomes de lugares de rios, sim, mas cidade, não. Pois é. O Taquari tá ali, mas eu admiro tá ali, né? a coragem do Augusto usando. É que é uma coisa, assim, eu acho que depende muito do tipo de texto que você está escrevendo, do tipo de mensagem que você está colocando ali, né? Então, e é uma exposição, não deixa de ser uma exposição. Sim, mas eu também tinha outros lances ali no livro que me reportava a outros lugares também, sabia? Esses dias um disse assim para mim, já tô vendo de quem tu tá falando, o personagem tal, né? De tu tá enganada. Aquele personagem, sabe? Não tem nada a ver, não fica viajando na maionese aí. Então, as pessoas querem achar... Mas não vão, pode, sei lá. Eu preciso dar uns recadinhos aqui, porque tem pessoas fazendo perguntas e comentários. Posso dar uma interrompida aqui? Os guri não falaram nada? Eles vão falar. A gente só vou dar uns recadinhos aqui, algumas pessoas que estão te mandando oi. Você tem fãs agora, Laura. Então, a Betina Durais, que está falando que é um autógrafo, tá? E chamou a gente de queridos, tá? Eu acho que ela incluiu a gente também, porque tá no... Se não tivesse pandemia, com certeza a gente estaria lá no Sesc lançando esse livro. Com certeza. Os meus 2 ou 3 eu fiz lá. A Soninha Bittencourt também curtiu a página aqui, tá? E aí eu quero pedir para vocês, se vocês puderem curtir a página aí da Libélula e divulgar esse link para convidar pessoas que podem entrar também, tá? A Ismara Gravina tá mandando um oi para você, Laura, tá? Obrigada. E ela tá falando que você faz ela rir, né, com as suas falas. Quem não acha isso, né? A Joana Peixoto, tua filha, também tá aí, ó, tá vendo? Eu pedi, por amor de Deus, família, vão lá, né, para dar uma força, querida. O nosso querido LP, que fez todo o projeto gráfico do livro, também tá aí nos vendo, nos ajudando nos bastidores. Teasers. Sim. A Denise Miller Arruda. os teasers são todos Deus do LP. Me perdoe. A Denise Arruda Miller também. Tá aqui. A Cristina Catoy, nossa querida Cristina Catoy, que também escreve pra caramba, né? Nossa amiga aí. Ela tá dizendo que achou muito bonito e a desconstrução da cidadezinha do interior como bucólica e tranquila, tá? Enfim, já temos quase 40 pessoas nos vendo, viu, Laura? Você achou que ninguém ia? Que chique. Agora você devolva a palavra, então, a vocês. Podem falar. Os guri peraí, eu não falei que tem outras pessoas. É que eu não citei as pessoas da minha família que estão aqui, ó. As minhas filhas, a Natália, a Aline. Ai, Natália, que bom. A minha irmã Joyce também está ali vendo, a minha sobrinha Lígia também, tá vendo? Gente, ó, nada contra a família. Tudo família. Que bom. Podem... Então, eu acho que essa questão da escolha dos nomes, né, é muito subjetivo, né, de cada um, assim, mas, assim, eu acho que, grosso modo, eu acho que não dar o nome da cidade acaba abrindo mais, universalizando mais, né, e a partir do momento, claro que eu vou utilizar o nome de Lajado, né, então já vai estar o quadro ali, é Lajado, e, assim, justificar um pouco por que eu utilizo, eu gosto muito, assim, eu gosto muito do James Joyce, por exemplo, quando ele escreveu Dubliners, né, que são contos sobre Dublin. Né, eu gosto muito do Paris é uma Festa, do Hemingway, que ele fala sobre Paris, né? Então me atrai muito essa questão geográfica e dado nome, né, aos bois. Mas e o efeito é diferente, né? Não é a mesma coisa, né? Falar de Lajado enquanto Lacônia do Sul e Lajado enquanto Lajado, né? São efeitos estéticos diferentes. Eu já brigo tanto com Lajado, se eu botasse Lajado, eu tava ótimo. Pois é, eu quero brigar um pouco mais. Sempre brigando aí, vou botar Lajado, aí tô ferrada mesmo. Não, tem que brigar. Vai virar persona não grata, mas, né? Até aí,
Você já está acostumada, né, Laura? Mas fala bem também. A Eliane Blum não pode mais ir para Ijuí. Oi? Fala, né? Um pouquinho. Não, eu digo, a Eliane Blum não pode mais ir para Ijuí. Malhou tanto Ijuí. Acaba que isso pode acontecer, né? Nas esquinas, provocando. Isma. O Isma tá morando lá em Arroio do Meio, no interior. Vai virar um ermitão. Tá morando no interior, lá daqui é Arroio Grande? Onde é que é, Isma? Na Lacônia. Não, tô na pandemia, né? Não tem... Lacônia do Meio. Estamos esperando a vida voltar ao normal, né? Pois é. Mas essa questão dos nomes, sim, eu tinha isso, nos primeiros livros eu colocava Lajeado também, e eu tinha leitores fora daqui, a maioria, enfim, eu morava em São Paulo, a maioria dos meus leitores teste, assim, por assim dizer, era de São Paulo, e todos falavam, não localiza, assim, geograficamente, porque justamente a gente vai para o Google querer saber que lugar é, já nos distancia desse lugar. Não é um lugar que está no inconsciente coletivo, enfim, não é uma cidade que não é uma cidade, enfim, turística nem nada assim. Então eu também fui trabalhando, tirando isso. Tem um livro meu que está pronto, que eu não sei quando vai sair, que realmente eu falo o nome das cidades. Aí esse é situado a partir de um evento que aconteceu aqui no Vale do Taquari, que eu ficcionalizei. Então esse é bem real, assim, tipo, mas eu não sei quando eu lanço esse aí ainda. Mas tu usou o nome da cidade? O nome da cidade, tudo, assim, praticamente tudo bem real, assim. Tipo, Sim, e tu não vai dizer qual é a cidade? No livro fala. Mas fala para mim também, para todo mundo, os 40 Marquês que estão aqui agora. Hã? Marquês de Souza, Tamanduá, aquela região ali, Progresso, aquele morro ali. E lá onde é que está o Avelino, como é que é? Avelino Capitani, lá em Tamanduá. Avelino. Pô, tu pegou a história do Avelino Capitani? Eu? A história de quem? Avelino Capitani. Não. Essa história é ótima. Não. Conta aí, Laura. Essa história é um cara que saiu lá do interior de Tamanduá, mais lá no meio do mato, que a gente foi visitar a igreja lá, e ele foi para o Rio. E lá ele formou o Sindicato dos Marinheiros. Essa história alguém tem que contar, sabe? O Sindicato dos Marinheiros. E ele foi perseguido durante a ditadura. Porque né, era na época do Jango, eu acho que era. E foi para Caiapó. Como é que é? Não sei mais, mas não lembro mais. Mas, enfim, é uma história também dos anos 70. E o Jorge Ben fez uma música para ele. Sabe? Então, ele tem uma música... Ai, meu Deus, eu não me preparei para essa live. Mas, enfim, é uma história muito bacana que eu acho que merece ser contada. O Alice sabe bem. Pô, o Alice podia estar aqui prestigiando a gente também, mas não tá, né? A gente pode fazer outras lives, Laura. Tem várias pessoas que poderiam estar aqui, né? Deu. Eu tô até com dor de barriga. Deixa eu falar, eu queria falar uma coisa e fazer aí de novo a pergunta vai para os três, tá? O livro ele fala muito sobre algumas hipocrisias de se morar do interior, hipocrisias de cidades típicas interiorana. E a Eleonora, eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim, né? Ela comenta da mãe dela que é super contra o aborto, mas no fim acabou patrocinando o aborto dela em determinado momento da história. Opa, spoiler. Mas enfim. E isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Essas hipocrisias disfarçadas de bons costumes e tal. E queria que vocês falassem um pouco disso, o que isso interfere na obra de vocês, ou interfere de forma positiva ou negativa, enfim. Podem comentar? Vou comer a banana. Falando, gurias, eu vou comer uma banana aqui já. Mas o livro é teu, Laura. Acho que... Ai, não, eu não vou falar. Não, mas as hipocrisias, eu acho que o livro é da Laura, mas eu acho que todo mundo acaba vivenciando uma hipocrisia ali, né, acolá, então acho que ela faz parte do cotidiano. Eu estava pensando assim ultimamente nessa questão de narrativa, assim, e como a gente ouve muito no interior, assim, e não só no interior, mas pessoas mais ligadas à religiosidade, às vezes, aos moral e os bons costumes, a questão da retidão, né? Que é uma imagem que sempre vem a nosso inconsciente. Estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo, mas a tua imagem está travada. Ai. Não, mas pode falar, mas fala. Essa questão da retidão, então, e o quanto o reto não constitui narrativa, né? O quanto o reto não constitui história, assim, o que nos constitui são os desvios que a gente precisa fazer e o quanto a gente precisa sair da nossa retidão para passar por outras questões, atravessar momentos e fazer com que a gente se reveja e se transforme. Então, eu estava muito com isso na minha cabeça, assim, eu estou num momento pensando mais em estrutura de história e menos em história, então é algo que me veio, assim, eu acho que todo livro, para chegar a ser publicado, toda narrativa para chegar a ser publicada, para chegar ao ponto de querer ser ouvida, querer ser lida, querer ser absorvida, eu acho que ela trata sobre justamente o não reto, assim, que é o discurso oposto ao discurso da moral e dos bons costumes, né, dessa ideia da retidão, assim, que o ser humano cresce como uma imagem a ser perseguida. E eu acho que o livro da Laura é totalmente sobre isso, assim, muito sobre isso, muito. Essa menina crescendo nesse lugar machista, nessa cidadezinha, nos anos 70, os anos de chumbo, então, por isso que eu acho que é tudo que constitui a Leonor. Vou tentar puxar minha imagem de volta. Peraí. Não só essa questão do machismo, mas também a questão da aversão àquilo que é jovem e transgressor, né? Os cabeludos, aqueles, né, que fazem, que ouvem música barulhenta, que usavam aquelas calças, né, psicodélicas, aquelas roupas mais assim. Isso tudo também está bem marcado, né, na narração e nos diálogos, inclusive. E o próprio medo da personagem que ela tinha de ser ali criticada pela mãe e pelo pai, que são bem repressores e que mantinham os 3 filhos, então, né, à base de um chicotinho ali, né? E, ao mesmo tempo, as hipocrisias na própria família que, no final, se vê, né? Uma das maiores hipocrisias, enfim. Aí, dessa vez, eu não vou dar spoiler, tá? Ai, meu Deus, parece que as pessoas veem coisas que eu não vejo, porque tu vai escrevendo, e vai limpando, e vai arrumando, e de repente, não sei como é que funciona isso, mas Augusto, fala tu, cara. Eu fiquei pensando nisso que o Ismael falou, né, a questão do desvio, e por muito tempo, eu fui agora pensando no papel da literatura, né, o que a literatura traz, que o cinema pode não trazer, que, enfim, que outras plataformas podem não trazer, o que ela traz, né, de seu, né, e me fez pensar que a literatura até o século XIX tinha o papel de trazer essa retidão, né? Tinha um valor moral, né? O poeta romântico, o escritor romântico, Victor Hugo lá, ele ensinava o que é a bondade, o que é, né, o belo, né? E a partir aconteceu uma quebra ali, né? Pelo menos na literatura francesa, que é a minha área, e a literatura passou a ser muito mais esse lugar que mostra tudo, né? Não vela, acaba denunciando e mostrando, né, o que foge dessa moral que a literatura antes gostaria. Tinha como era porta-voz, né, da qual ela era porta-voz. Então é interessante que, nesse sentido, a Laura, né, o texto da Laura se enquadra num momento moderno da literatura, no qual o tema é expor, né? É expor o problema, não é abafar, não é engolir, mas é cuspir fora e mostrar isto aqui que acontece, é mostrar a vida privada, como ela é realmente, né? Enfim, eu acho que a literatura traz isso de revelar, né? As entranhas, né, da vida humana, não necessariamente a realidade, mas, digamos, uma realidade afetiva, ou como o ser humano, nós lidamos com a vida, né? Então, acho que a literatura traz isso, e o livro da Laura traz muito bem também. Que bom ouvir isso. Você acredita que já vendeu legal, assim, para ser interior, para ser sem lançamento? E eu tive só um retorno. Eu pensei, meu Deus, deve estar o livro, e devem estar puto da cara com esse livro, sabe? Mas eu tive só um retorno positivo, né? Nem negativo. Só retorno, um, Laura. assim assado, 2. Ai, eu pensei, meu Deus, tô ferrada, né? Mas o que eu vou fazer? Tá aí
não sou eu que vou dizer o... Ai, meu Deus do céu, são 19h37. Ai. Laura, um comentário que uma grande preocupação tua era mostrar que esse livro, era dizer que esse livro não se tratava, não era uma obra política, não se tratava de política, mas é impossível, né, que não seja. Mas eu acho que você também lutou muito para que se sobressaíssem as histórias, né, pessoais, né, a vida das pessoas entrelaçadas, que para você também teve... Pelo que eu percebo da sensibilidade que eu tenho no livro, são as vidas dos personagens se tramando, né? E toda aquele estilo de criação onde tudo é cochichado, nada é revelado, tudo é muito... Fica no ar. Fica no ar, nas entrelinhas, não dito. As coisas vão ficando, né? E vai se colocando, né? E a impressão que dá é que está se colocando tudo numa grande panela de pressão e no final aquilo vai estourar e não vai ser legal, né? Vai ser uma grande porcaria que vai acontecer. O livro, para mim, o tempo inteiro ele tem me dá aquela sensação de que algo muito estranho vai acontecer. E tá ali, né? Ele acaba acontecendo, aquela sensação daquela roda gigante ali do começo, né? Aquele enjoo permanente, aquilo é uma coisa que desacomoda. Eu acho que desacomodar é uma palavra bem para mim, que marca, que resume o teu livro, ele desacomoda as pessoas, né? E, enfim, ainda não é o fechamento, mas eu digo assim, você é sempre muito modesta em dizer que, eu não sei o que eu vou ler, as pessoas não vão ler. As pessoas vão ler, as pessoas estão lendo e as pessoas estão gostando. Eu tenho vários recados aqui de pessoas que estão dizendo que estão curtindo o teu livro, que estão gostando muito, e te mandando beijo. Tem sobrinho teu, o Xande de Pelotas, enfim, tá te mandando beijo. Já mandou 2 beijos, é bom falar. Então, assim, tem pessoas que estão realmente convencidas de que você tem muito a dizer, tá? E, Ismael, tem uma pessoa aqui que a Rosane Sbaraini, é de Marques de Souza, né? E falou que a tua mãe nasceu e a tua mãe e tias nasceram lá também, né? A Rosane é minha tia, praticamente. Tá te mandando um beijo. Gente, depois no final eu consigo dar os beijos todos, tá? Que vocês estão mandando para a Laura, só que aí não dá para interromper muito aqui para a gente colocar todos os beijos, mas eles serão dados, tá? Eu acho muito legal essa imagem que você falou, Meire, da panela de pressão. Eu também senti isso. E eu acho que isso, para mim, configura os bons livros, assim, são esses livros de sensação de que tudo pode acontecer, de que o autor dispõe de muitas cartas para que a narrativa dele fique muito interessante, no sentido de uma trama fechada, e o autor não cai nessa sedução, assim, de levar o público na trama, mas leva o público na sensação e permite que o público também crie a sua própria narrativa a partir do que está contando. Acho que isso a Laura conseguiu nesses 9 anos. Eu acho, assim, uma coisa super importante de ser falada e que eu quis, assim, eu sempre me interessei por esse livro, porque eu acho que a literatura, a Laura reclamou agora, não reclamou, mas comentou que só recebeu uma resposta. A literatura, assim, diferente da cultura pop, onde a gente recebe um livro, um filme, e vê o filme, já tem uma opinião, ouve uma música, já tem uma opinião, vai ver uma peça de teatro, já tem uma opinião. O livro fica, né? E o livro tem seu tempo, então os grandes feedbacks, as grandes respostas de um livro podem chegar 10 anos depois, 20 anos depois, ou depois da nossa morte. E eu acho que é isso que diferencia... tá difícil aqui. É isso que diferencia a literatura e o autor dos outros artistas, né? A gente fica, assim, quem escreve livro fica por muito tempo. É difícil, assim, a boa literatura não fica datada nunca, sabe? A música é muito mais fácil de ficar presa a um tempo, o cinema nem se fala, o teatro mais preso ainda ao tempo, né? Eu acho que a literatura tem essa coisa de permanecer. E aí, quando a Laura me falou, eu acompanho esse livro há 9 anos, assim, acho que ela me fala praticamente desde o início, e para mim os bons livros são os livros que levam tempo, assim. Eu acho que no escrever existem vários tempos. Quando tu escreve para jornal, o teu tempo é uma semana escrevendo e vai para o jornal, todo mundo lê e depois se acabou. No blog também, o blog eu sempre falo que é uma ferida aberta, assim, a gente tem aquele impulso, aquela raiva, aquela emoção, aquele deslumbramento e vai para o blog. O blog já quase não existe mais, hoje acho que é Facebook.
E a literatura, assim, é onde a gente pode ler, reler, deixar descansar. A gente pode deixar um livro para nunca ser editado. Esse livro que se passa em Marquês de Souza, por exemplo, eu escrevi ele à mão. Então ele está lá, está escrito, já passei para o Word, eu estou há muitos anos. O livro que eu vou lançar esse ano, eu estou há 11 anos escrevendo. Assim. Então eu respeito muito os autores que dão tempo para a sua história ser contada. E eu acho que isso é raríssimo, porque a gente tem uma vaidade o livro tem que estar na mão das pessoas, o livro tem que estar na mão, o livro tem que estar na mão, que atropela demais, sabe? Eu acho que esse é um grande problema para mim das autopublicações, das publicações independentes, que eu acho que muitas vezes a ansiedade do autor está na frente da qualidade do texto. Então, ver um livro como o da Laura, que é independente, depois de 9 anos, finalmente ela sentiu que está na hora de colocar o livro, eu já peguei o livro com outro peso, assim, tem o peso dos 9 anos no começar a ler, assim. E aí também no ler é óbvio que vai ter essa intensidade da qual tu estava falando, essa panela de pressão, né? Porque dentro dela essa história está cozinhando há 9 anos. Então isso fica na página. Assim, nada do que eu escrevi ali naquela apresentação foi porque eu gosto da Laura, porque eu conheço a Laura. Assim. Mas tu gosta, você nem gosta dela, né? Não, mas tu gosta, né? Eu fui tua primeira professora de teatro. Tu gosta, tu tinha tem tudo isso ainda, mas eu economizei muito porque para mim o livro da Laura me trouxe muito que, para mim o autor que eu mais li na vida, enfim, Em Busca do Tempo Perdido, Proust, né, que é aquela calhamaçada de páginas, é o que eu mais gostei de ler até hoje. E o livro da Laura me trouxe de novo para esse lugar, assim, me trouxe um respiro de Proust, sabe, desses personagens perdidos no tempo e um autor deslumbrado com esse tempo e tentando realmente ir em busca desse tempo perdido, assim, foi ótimo ler, foi ótimo, foi uma leitura muito boa. E eu não lia nada contemporâneo, eu estou há 3 anos só lendo autores negros, então foi um respiro, assim. Legal. E você falou dessa questão de decantar, né, o trabalho, ter o seu tempo de espera e tal. E eu acho muito importante também comentar que a gente, como autor, também é cobrado, né? Você lança um livro que você demorou um tempão para escrever, trabalhou nele, ficou ali um tempo, né? Teve aquelas e aí todas as portas se abrem, né? E todo mundo quer o próximo. Todo mundo te pergunta quando é que vai ser o próximo. Você recém lançou, nem vendeu ainda, e as pessoas te perguntam quando é que vai ser o próximo, né? E aí você acaba meio que sentindo aquela coisa, aquela pressão, né? Aquela coisa assim. É o canto da sereia, né? É muito sedutor, né? Tudo que o autor quer ouvir. Quero mais história, quero mais história. Sim, é a vaidade do autor. Então, se tu cai nessa vaidade, as pessoas querem mais histórias, eu vou fazer de qualquer jeito, a qualquer tempo, aí tu vai cair no canto da sereia, né? Já sabe o que acontece, se afoga. Coitada da sereia. Coitada da sereia. Eu acho que... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Eu quero que você fale. É um gancho muito interessante, né? Porque eu fiquei pensando muito na sofisticação textual do texto da Laura. Meu Deus, essa palavra... essa palavra vale e, assim, tenho provas, né? Por exemplo, é testemunha um trabalho muito bem feito, por exemplo, como a Laura apresenta os personagens, né? Muitas vezes através da reminiscência da protagonista, como o Ismael disse, que isso é Proustiano, né, proustiano, e né, através da memória dela a gente mergulha naquela memória e, por exemplo, vem aquela palavra, a miloca, né, aparece aquela palavra, é aquele dia que a miloca tal, e o leitor ficou pensando, tá, mas quem é essa miloca? Eu fiquei, né, assim, esperando, né, quem é a miloca? E daí chegam num momento, né, que tem aquele arepara na roda, né, que a Miloca vem falar com a Eleonora, e daí, essas ideias da empregada, né, e daí ali a gente ficou sabendo depois de um tempo, né, que a gente fica sabendo. Então, não é um narrador que diz, a Miloca era a empregada, Eleonora, né, tem um elemento muito, digamos, paciente de apresentação dos personagens, disso que chama o leitor de ficar curioso, tá, mas quem é esse aqui? Aos pouquinhos a gente vai montando, né, essa estrutura dos personagens, da família da Eleonora, né, a gente vai vendo mais claramente com o passar dos capítulos. Então isso sim testemunha realmente da sofisticação de uma escritora que tem maturidade ao escrever, né? É uma escrita com maturidade, né?
E tem outros elementos também do narrador, é um narrador muito generoso, no sentido em que ele fala, o narrador fala menos que os personagens, eu tenho essa impressão, que o narrador dá muita voz aos personagens, né? Aquela avó, a Belinha, a avó da Eleonora, ela escuta muito aquela avó contando as histórias, então tem contadores de história dentro, né, do texto, uma mise en abîme, né, que é o termo literário disso, a história dentro da história. Então, tem elementos muito ricos textuais, né, assim, de análise que a gente pode analisar tanto prazerosamente, enquanto leitor afetivo, quanto, digamos, alguém mais especialista em literatura pode olhar e garimpar, né, enfim. Né, nesse sentido, né, é um livro que demorou bastante, digamos, levou 9 anos para ser parido e o resultado que a gente vê realmente justifica, né, esse tempo. Ai, meu Deus do céu, não vou me aguentar. Sabe o que eu acho interessante nisso aí, de vocês falarem? Quer dizer, o que eu acho? Normalmente eu não gosto que eu escrevo, mas eu gostei, assim, que ele veio com cartas, que é uma coisa antiga, e foi meu trabalho de conclusão em jornalismo, foram as cartas, com a Suzana Kilp, de Estrela, que era professora na Unicinos. Ela veio com... Então, tem as cartas, mas ela termina com as coisas de celular. Então, tem esse caminho, essa trajetória que mostra coisas antigas, que era dos anos 70 mesmo, mas termina com a guria ali olhando para o celular, que oração, e eu estou aqui, sabe? E isso é uma coisa que eu me dobrei, assim, achei, olha, eu acho que foi bem isso aqui, sabe? Assim, eu fui construindo e eu tinha que terminar o livro, né? Não sei como é que é para vocês, mas para mim, eu pensei, então, como é que eu vou terminar isso aqui agora, né? E aí, enfim, não quero dar spoiler, mas eu gostei disso, sabe? Que tem coisas antigas e termina numa coisa mais atual, que termina no ano 2019, né? Uhum. Enfim. Tem que a gente faz. Eu acho que tem um ponto bem interessante, que o prenúncio de Ismael é maravilhoso, eu achei, assim, lindo, né? Também achei. Com peso poético, afetivo, e diz realmente o que é, né? É um ótimo prenúncio. Ele, com muita razão, ele destaca a questão melancólica, né? Dessa personagem, dessa realidade, de ser visceral. Só que tem um lado também, dentro dessa melancolia, é interessante a gente falar que tem um lado cômico, muito forte. Tem momentos cômicos dentro do livro, eu me peguei rindo muito em algumas passagens, né, muitas passagens, né, e que isso está dentro da melancolia, sim, né, mas assim, que eu acho que é de destacar também, que é a Laura, né, eu acho que isso quando a Laura fala, né, eu vi muito o narrador da Laura falando, os personagens da Laura falando com a persona, a Laura, né, com a expressão que a Laura tem, né. Por exemplo, quando chega a hora da tabuada, Leonor estudando tabuada, né, o pai ali, quando chega o 7 vezes 8, chegou o 7 vezes 8 ali, ela, né, então tem momentos muito, assim, cômicos e tenros, né, que a gente ri, que é super prazeroso, que acaba, né... Várias palavras, né, que, sei lá, que ou eu achava que era invencionice dela, nunca tinha ouvido, mas ou eram coisas assim que a gente ouve dentro de casa, né? Coisas que você vai ouvindo e vai repetindo como se fosse de verdade, como se fossem palavras que existiam. Eu sei que tem algumas palavras assim que eu ouvia da minha infância, que anos depois eu fui descobrir que aquilo não existia. Só na minha família que a gente falava aquilo, né? Então, isso acho que é bem comum. Tipo desgranida, acho que desgranida, essa daí não sei se existe essa palavra, Laura? Não existe desgranida. Eu levei um tabefe na cara uma vez porque eu disse desgranida. A minha avó me... Eu disse, meu, o que é desgranida, né? Não merece ter nascido. Ai, eu achei incrível aquilo. Olha, eu não tenho memória para nada, mas as coisas mais, assim, que me atingiram, eu gravei. Não, desgranido que não merece ter nascido. Desgraça, né? Vem de desgraça, não sei. Deve ser.
mas ela usava, e eu usei, né? Mas eu não usei, fiquei... depois eu fiquei... Até a gente brincava naquele nosso um negócio que a gente tinha de palavras aqui, com a Dene e a Andrea, que era as pessoas diziam palavras, né? E uma das palavras que a gente dizia era patusca. Eu acho que eu não usei essa palavra no meu livro, eu queria muito ter usado patusca. Eu adoro essa palavra patusca, sabe? E uma vez a gente fez uma caminhada com o Alício e passamos bem lá no interior, e eu fui passando e fazendo uma palhaçada com o pessoal que estava ali do lado, e a senhorinha disse assim, uma senhora bem de idade, olha lá aquela patuscada. Um outro sentido, aquela patuscada era uma alegria, uma algazarra. Olha lá aquela patuscada, né, deles ali. Então, já é outro sentido, palavras que têm diferentes sentidos, né? Eu gosto disso. E uma das coisas bacanas também, que vocês, obviamente, não... quem leu o livro pronto não vai saber, mas é que essas cartas foram bem editadas também. As cartas do Juarez ali, né, do personagem, tinha muito palavrão. Quase que eu tiro as cartas do Juarez. Então... Aí eu disse para a pessoa, eu acho que eu vou tirar essas cartas. Não tira, ela disse, porque essas cartas representam bem a galera daquela época. Exato. Tá pesado, eu vou limpar um pouco. Né? E aí dei uma limpadinha, porque tava terrível. Tava saindo sêmen por tudo. Então, não, era muito... Isso foi muito divertido, né, Laura? E abri mão de entrar num colégio. Exato. Dá. Ô, Laura, a tua preocupação aí, ó, que se vão ler, não vão ler, tem gente de São Paulo pedindo encomenda de livro. Então aí, ó. Só pode ser a tua irmã. Também, né? Mas a Joyce está pedindo o livro, está querendo saber se entrega. A Júlia falou que você também foi professora dela. Você foi professora... A Júlia Petinski falou que você foi a primeira professora dela de teatro. Teve gente que mandou a letra da música do Jorge Ben, tá? Tá aqui depois. Olha! A música chama Era Uma Vez um Aposentado Marinheiro. Oi? É essa? Não é essa música. Era uma vez um aposentado marinheiro que só queria viajar para uma ilha bem longe. É essa? Não sei. Alguém comentou... não sei, gosto que... enfim, gente, é bastante recado aqui, mas cumprimentos. A tua família também está toda presente aqui, o Leandro Peixoto até falou falou uma coisa aqui, ó. A literatura constrói um espaço de temporalidade próprio, diferente do produtivo capitalista. Profundo, hein? Seguri é bom. Seguri vai ser psicólogo. Muito bom. Então a Rosane está falando que está lendo o teu livro, ela não está lendo, ela está sorvendo o seu livro, tá? Então, são muitos comentários bem bacanas aqui que a gente tem. O Rômulo também está te mandando um sorriso. Que legal. Não te mandou um beijo, ele te mandou um sorriso, né? Então, Vomita. Já temos 45... Já terminou, temos, né? É bastante gente. Bom, se alguém quiser mais fazer pergunta, não sei, aí... Ou falar alguma coisa, Isma, Guga, Augusto... É isso, nós vamos comer e beber agora. Eu queria que a Laura falasse um pouco sobre a trajetória dela, porque ela já fez... assim, a gente estava falando antes, né, de ser professora de teatro. Para mim, meu primeiro contato com arte foi com a Laura. Eu tinha 14 anos, saí no intervalo do colégio ali das Freiras para ver os cursos, falaram que tinha curso de teatro na Casa de Cultura e tinha a oficina da Laura. Mas antes disso eu já tinha visto o Sótão, que ela escreveu, Mais Vale um Sótão Mágico do que um Quarto por uma Tia. Tinha o grupo das Baratas de Palco, que fizeram uma peça bem... Isso eu já estava pensando, isso eu tinha 12, 13 anos, porque com 14 anos eu fui fazer tuas aulas. Não, assisti tudo isso. E o festival de teatro ali no Fernandes Vieira, então acho que seria legal a Laura falar um pouco sobre toda essa história, onde começou, assim, porque só do que eu lembro, ela faz parte de toda a minha trajetória, assim, tipo... Até eu fiz teatro com ela. Coisas muito boas, peças muito boas, depois a Santa Zita, tipo, foi muita coisa, assim, que tu já fez. Seria legal passar um pouco desse panorama também. Aquele Santa Zita era tão bom. Sei lá, e onde foi, e onde vai, tu não vai mais dirigir, tu não...
Ai, a gente tentou, né, Meire? Eu comecei a te ver em 95, acho que era 95, 96. Meu Deus, é ali que eu acho que começou mesmo, com a Bettina Thomas, com... Uhum. A Kitty, a Tina. A Kitty, Tina Russo. Não, a Tina Teixeira. Schnorr. Ela é Schnorr de casa, Tina Teixeira. Ai, faz tanto tempo isso, mas eu não tô preparada para ir. A Fanny. Ai, Laura. Meu Deus! Essas gurias eram tão boas, tão parceiras, sabe? E a gente fez tanta coisa, depois a gente fez um negócio de 7 pecados capitais, eram tudo freiras. Até o Madre Bárbara gostou. Mesmo que tinha umas coisas meio assim, eles gostaram. É verdade. As 7 pecados capitais era uma coisa tão gostosa também. Mas, pois é, não tem como voltar no tempo, né? Tentou, né, Meire, fazer uma peça. Quando é que foi aquele aniversário do Getúlio? Foi, exatamente. O Getúlio Vargas ia fazer uns 50 anos de Revolução. Isso. Aí a gente montou um cabaré. Tava bem legal. Porque essas prostitutas iam receber o governador, né? O próprio Getúlio, sei. Não. Eu não sei, eu sei que elas iam reformar o cabaré também, que estava detonado, né? Exato. E tinha música ao vivo, foi uma coisa tão bacana. Mas não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Você foi para a Espanha. Você foi para a Espanha. E nós ficamos ensaiando sozinhas, assim, tipo, com as suas diretrizes lá, faz isso, faz aquilo, quase nos enlouquecia, mas enfim. E quando voltou, não deu certo? Não, mas alguém caiu fora. Você! E é isso que é. Isso é do teatro amador, quando alguém cai... Não! Alguém cai fora, né? Não. Ai, a gente ficava um ano ensaiando com outros grupos, ensaiando. Quando aquilo começava a se apresentar, terminava o ano, eles iam fazer faculdade, vestibular em Porto Alegre, ficava eu de novo sem aluno, ou pela metade. Sempre tinha uma dificuldade. Teatro amador é isso. Mas isso até hoje, não é só amador, o profissional também. Sempre alguém está saindo para fazer uma coisa, não pode fazer, é muito difícil manter um grupo, né? É muito efêmero, assim. Comedy. E agora, então, Ismael? Mas que coisa... Agora, né? Por isso que eu acho que talvez para ti que trabalha... Né? Acho que tu podia fazer de novo alguma coisa no teu sótão, né? Acho que com tanta live acontecendo aí, pode... O sótão é fantástico. O sótão é ali... É a cara da Laura. Eu queria tanto me dedicar à carreira literária. Quando é que vai ser o próximo livro, Laura? Mas aqui a gente chega numa idade que a gente tem que ter projeto. E eu não sou boa de projeto, sabe? Porque se eu vou levar mais 9 anos para fazer alguma coisa, eu tô ferrada, né? Não vai dar, mas era muito bom quando a gente fazia as coisas teatrais. Foi as minhas maiores alegrias eu tive com o teatro e com o jipe que eu tinha. Aquilo foram as minhas melhores alegrias. Te lembra aquele Fuca que tu tinha que não tinha fundo, que a gente olhava e via o chão? Eu não me lembro disso, mas ela disse sim, nós olhávamos para o Fuca embaixo e dentro do carro, né? E não tinha, tu via a rua passando. Eu não me lembro disso. Mas então foram as minhas alegrias foram depois essas. Depois teve teu café também, né, Laura? Ah, sim, o café era ótimo. Aquilo lá foi legal, né, Isma? Eu tenho as fotos até hoje, do Bistrô Neruda. Teve o rapel também, teve muita coisa, eu acho. Teve o quê? Teve o quê? Rapel. Que rapel? Rapel, lembra quando tu descia? Tu não descia de corda das pedras? Mas ô, Ismael, tu andou pesquisando alguma coisa, né? Eu te conheço há quantos anos, criatura? Que bom que a cagada aconteceu. É que você... cagada, tinha aquela coisa... Você é uma pessoa super inquieta, Laura. Você queira ou quer não, você é uma agitadora cultural. Isso aí tá em você, não tem como tirar. O blog, que ela teve que tirar o blog do ar de tanto processo que levou, porque defendeu o meio ambiente, só teve que pagar a conta. Que bom. É o arquivo confidencial. É o arquivo confidencial. Tudo mudou, né, gente? Exato. Que bom que tudo mudou, né? Tudo agora está melhor, né? A Lajado está mais consciente da natureza, né? Hoje ainda tive que botar um troço lá.
Nem vamos falar nisso, acho que terminou, né? 8 horas. O nosso tempo aqui, o nosso tempo está acabando aqui e a gente tem que encaminhar para as despedidas, então, mas tem bastante gente aqui ainda tem mandando recado. Ney Arruda Filho falou que quer fazer provocações literárias no sótão, estamos nessa, né? A Joana está perguntando se o Ismael sabe mais. Está falando que o Ismael sabe mais da vida da mãe dela do que ela mesma. Eu acho que é bem provável. Enfim, gente, tem tanta gente. Olha, é um carinho muito grande que eu estou vendo aqui as pessoas te mandando essas mensagens e eu estou bem feliz em saber que esse livro vai ganhar vai ganhar umas perninhas e vai andar por aí, vai visitar muita gente e eu acho que a tua obra finalmente vai reverberar, tá? Vai dar frutos. Bom, e eu acho que nós precisamos disso, não só em Lajeado, mas precisamos disso no sul do país, no país todo, que muitas Lauras venham e escrevam livros assim que nos possam encher o coração de alegria. E aquilo que o Augusto falou também sobre o teu... você, às vezes, é tão humilde que você não percebe que as coisas que você cria são muito boas. Eu acho até que, no final, você podia dar uma aula de escrita criativa, porque você deu conselhos, assim, no teu livro que eu me matava de rir, e teve uma parte que eu faço questão de frisar, que era assim, ó, para quem está querendo escrever livros, né? Começo de livros são muito importantes. É como comer um bife suculento. No início, não se nota o gosto da chapa suja onde eles fritam o cadáver do boi. Mas quando atravessa a garganta, se sente o gosto. Então, eu acho que essa dica de escrever, que é a que a própria personagem dá, eu achei incrível, sensacional, e eu acho até que você poderia aí nos brindar com um curso de escrita criativa. Bom, gente, então não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se despedir. Eu, da minha parte, agradeço muito a presença de vocês todos que participaram da live, né, os nossos convidados. Então, antes de ir embora, Isma e Augusto e Meire, muito obrigada. Mas você vai ser a última a sair, ó. O encontro é teu, Laura. Não, mas eu quero dizer muito obrigada por teu carinho, a leitura do livro. Isso, assim, é um incentivo. O Isma também, ele sabe disso. Eu sempre sou muito desconfiada mesmo com as coisas que eu escrevo e acho que eu estou muito feliz. Mas é bom ser, melhor ser desconfiado do que ela está acerrada, para não dizer... Com certeza. Ai, que bom. Então tá. E quero dizer para todo mundo que está a fim de escrever que nós temos uma editora que dá todo o apoio e montou tudo isso, então super recomendo. Obrigada, LP, Meire. Valeu, foi um baita privilégio ter feito esse projeto e agradeço muito ao Augusto e ao Ismael, vocês são muito queridos. Prazer. Nossa, ficou assim show. Eu pelo menos gostei bastante, espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado também. E podem entrar em contato com a nossa querida autora diretamente no Facebook, pedir livros. Na Livraria Cometa também está sendo vendido. E a gente vai ter que ver formas de distribuição também, porque agora com essa pandemia fica tudo mais complicado, né? Mas a gente vai pé na estrada e a gente vai colocar isso em pé, com certeza. Um beijo para todo mundo e muito obrigada por vocês terem participado, viu, gente? Valeu mesmo, de coração. Obrigado, um beijo. Um beijo. Ai, amor. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tá bom. Beijo. Tchau.